respeitando, digo novamente, os que pensam diferente, mas a gente precisa, aqueles que pensam iguais, nós não podemos só ficar na fala aqui. A gente precisa fazer a força de trabalho junto com a Comissão de Finanças e Tributação, que eu já tenho, por exemplo, pareceres, Pedro, da Comissão de Finanças e Tributação, que não teve o devido ressarcimento ou a devida cobertura para a desoneração da folha. Por que agora para os hospitais e para o setor de saúde tem que ter a devida cobertura? Por quê? Para aí, gente. Nós estamos falando de excepcionalidade. Nós estamos falando do bem maior que é a saúde, que está na Constituição Federal. Então, assim, quando a gente quer caminhos juntos, a gente encontra. O que nós não podemos é divergir pelo menos os 449 deputados e os 81 senadores e senadoras, porque lá não foi nominal o voto, não. Lá foi por aclamação a aprovação do texto. Então, é juntos. Agora, não é separada a enfermagem dos hospitais. Essa fala eu já fiz inúmeras vezes com os representantes da enfermagem e foi muito bem aceita e bem compreendida. Agora, nós não podemos imaginar que o texto vai ficar dormindo aqui na Câmara, depois de aprovado, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vai, gente. Não vai ter algum movimento de algum lado ou de outro. Do lado daqueles que são contrários, do lado daqueles que querem. E como nós vamos ficar? Então, assim, a minha proposta é que a gente tenha uma pauta, e a reunião com o governo não pode ser uma reunião semanal. Não pode, gente. E não pode ser só com os técnicos. Eu já sentei com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia, mas nós temos que sentar com o ministro. Eu conversei com o presidente da República ontem, quando eu estive na sanção presidencial do texto que eu fui relatora, que vai dar, sim, mais proteção a nossas crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. E fui muito bem ouvida por ele, compreendida por ele, que ele aguarda o texto chegar lá, mas nós é que temos que fazer a tarefa aqui. Brito, então a tarefa é única. Quais são as fontes? Lipe, conheça a sua posição e discutimos sobre isso. Repito, se o texto melhor que tem nessa casa é tributar aquilo que nunca foi tributado, que seja isso respaldado pelos fundos que vão fazer frente até a gente ter a arrecadação da regulamentação dos jogos. Porque todos nós, nesse plenário, já sonhamos com algum bicho e provavelmente votamos porque... apostamos porque quem não conhece o jogo do bicho? Desde que a gente se conhece praticamente por gente, ele existe. Então, que a gente regulamente, se não for para tributar altos impostos, agora garantindo que isso chegue. A minha maior preocupação não está apenas na fonte de financiamento. E esse grupo de trabalho tem que trabalhar, além da fonte de financiamento, que ele chegue lá na ponta como ele precisa chegar. Que não basta a gente aprovar aqui fonte de financiamento e depois o recurso não chegar lá na ponta, que é uma tarefa que eu sei que o nosso presidente da CNB está fazendo, mas que juntos, Brito, a nossa frente parlamentar e os deputados e deputadas que defendem os recursos para a gente fazer frente, consigam ter clareza, porque isso não pode acontecer de chegar nos fundos estaduais e fundos municipais e não chegar naquele que vai ter que pagar o impacto financeiro. Então, é imprescindível que a gente tenha um grupo designado por esse coletivo. O deputado Mauro está chegando aqui no plenário. Eu queria pedir, Brito, 3 minutinhos para ele falar sobre os fundos. O que ele fez com os fundos na época da pandemia, os 160 bilhões, e qual é a proposta que está sendo discutida também para a gente garantir a fonte de financiamento, porque tem que ter uma fonte inicial. Caso contrário, nós vamos apontar fontes que são para o futuro. E o que eu defendo é o presente, ou seja, o impacto imediato, como nós vamos cobrir. E acho que o deputado Mauro pode falar um pouquinho mais. Estava falando do senhor deputado Mauro, que está nos ajudando na luta e na busca, em especial, com os recursos especiais. Se eu puder falar só 3 minutinhos, que nós já estamos no momento de encerramento. Agradecer ao nobre deputado Carmen, passar a palavra ao nobre deputado Mauro Benevides Júnior, Estado do Ceará. Antes, eu gostaria só de ler aqui os deputados que compareceram até o momento. Antônio Brito, Bahia; Jorge Sola, Bahia; Carmen Zanotto, Santa Catarina; Francisco Júnior, Goiás; Adriana Ventura, São Paulo; Pedro Westphal, Rio Grande do Sul; Luiz Shimori, Paraná; Dr. Luizinho, Rio de Janeiro; Paulo Foleto, Espírito Santo; Helder Salomão, Espírito Santo; Soraya Manato, Espírito Santo; Bom Gás, Rio Grande do Sul; Vermelho, Paraná; Lídia Mata, Bahia; Vitor Lipe, São Paulo; Tadeu Alencar, Pernambuco; Darcy de Matos, Santa Catarina; Jones Moura, Rio de Janeiro;
Benes, Rio Grande do Norte, Eduardo Cury, São Paulo, Litz da Mata, Bahia, Rubem Bueno, Paraná, Jaime Martins, Minas Gerais, Marco Bertaioli, São Paulo, Zé Neto, Bahia, Wellington Prado, Minas Gerais, Nereu Crispim, Rio Grande do Sul. Isso porque nós estamos em votação do PLP 18, então a articulação foi muito positiva e está todo mundo lá por causa da questão do ICMS dos combustíveis. Mauro, aí a gente finaliza a nossa reunião. Muito obrigado. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade e parabenizar aqui por essa audiência. Basicamente é o seguinte, primeiro ressaltar o trabalho também que a deputada Carmen Zanotto vem fazendo na condução, inclusive muitas vezes trocando ideias com o presidente e vários outros deputados, mas o caso é o seguinte, em 2020 nós fizemos um projeto de lei complementar que desvinculava os recursos dos fundos para aquela destinação específica. O que é um fundo? É você criar uma taxa, um imposto e vincula a um determinado tipo de despesa. Como tem vários fundos do governo federal que não são movimentados, ou não eram naquela época, há mais de 10 anos, isso gerou um superávit financeiro da ordem de 162 bilhões de reais. Então, apresentei a desvinculação desses recursos para que a União pudesse pagar as despesas da pandemia da Covid-19 em 2021. Pois bem, a União, ela fez, o Congresso entrou de férias em janeiro, em recesso parlamentar. Em fevereiro, quando ele volta, quando o Senado foi votar o projeto, o governo federal apresentou uma emenda constitucional de número 109, desfazendo exatamente o que a Câmara tinha aprovado. Ela disse o seguinte, vamos desvincular esses recursos, mas esses 160 bilhões, eles não serão usados para o pagamento das despesas da pandemia, mas sim para pagar a dívida pública, que é o que foi feito, que foi aprovado. E mais, no meu projeto eu desvinculava somente um ano. Na emenda constitucional ele desvinculou um ano, do ano em questão, que seria 2021, e os 2 anos subsequentes. Portanto, não custa nada fazer uma emenda constitucional, você continua desvinculando, obviamente que não vai ser na mesma proporção de 160, esse superávit hoje deve ser da ordem de 20, 25 bilhões, aqui nós vamos precisar 10, 11 bilhões, nesse, deputada? 10, 11 bilhões, portanto, uma quantia meramente factível, totalmente factível, para que isso possa ser desvinculado, e mais, ainda tem um charme de não ser nenhuma alteração tributária. Você não vai aumentar imposto, você não vai fazer absolutamente nada, você vai só fazer uma desvinculação. Hoje, praticamente, negócio de fundo, questão de fundo para o governo federal, isso é uma estrutura orçamentária obsoleta, portanto, seria totalmente viável você fazer essa questão. Onde emperrou isso? Que é o que nós estamos tentando resolver, a deputada Carmen também tem feito muito isso, que é o seguinte, o Ministério da Economia disse o que para a gente? Disse, olha, deputado, a ideia é muito boa, a gente pode até pensar nisso. Resolve-se o problema da receita, mas o pagamento dos 10 bilhões para compensar a União, estados, municípios e as Santas Casas, essa despesa, quando for ser realizada, ela será considerada uma despesa primária. E, sendo despesa primária, ela estará no teto do gasto. Isso é o que foi colocado. Olha, a complementação do Fundeb na educação, essa complementação hoje, desde o teto do gasto, que é a emenda constitucional 95, já é fora. Ela já não é considerada. O mesmo tratamento se dará à questão da saúde. Até porque essa receita, repito, não será oriunda de qualquer alteração tributária que se queira fazer nesse país. Portanto, é uma coisa mais simpática. Mas estamos hoje ainda tentando vencer somente essa questão, sabe, se o Ministério concordar que o preceito do Fundeb seja estendido aqui a questão da União, Estados, municípios e as Santas Casas, enfim, isso acontecido, resolveu o problema. Está resolvido o problema e eu espero, portanto, que essa batalha possa ser vencida, quem sabe aí já nos próximos 15 dias, muito menos dependendo da gente e muito mais desse convencimento. Nós tivemos com o Rodrigo Pacheco também, presidente do Senado, ele também estranhou esse raciocínio que foi repassado para todos nós em relação a essa concepção de que isso seria interpretado como despesa primária, portanto, dentro do teto. Vencido, dinheiro tem. Vamos agora sobrepassar essa questão do teto do gasto, que tem sido realmente
um impedimento para o crescimento, né, dos gastos, porque inclusive com educação e saúde, que para terminar, meu caro presidente Brito, o Brasil não tem mais vinculação orçamentária de saúde e educação. Eu, quando tive com o ministro Paulo Guedes, alertei a ele e ele tem que acabar com esse discurso, vamos desvincular o orçamento da União. O teto do gasto retirou a vinculação dos gastos de educação, 18%, e de saúde, 15%, com a receita líquida de impostos. Hoje, o gasto de saúde é somente a atualização monetária de um ano para outro. Mesmo que a receita cresça 23%, como foi ano passado, a despesa com saúde não crescerá 23%. Ela crescerá somente o 10,06%, que é o que está previsto no orçamento da União. Então, eram essas as considerações. Eu quero agradecer a oportunidade que me é dado, mas realmente o trabalho, né, que vários deputados liderados pela deputada Carmen é quem realmente tem nos liderado, o deputado Brito também, é quem tem nos liderado, né, em toda essa caminhada que estamos fazendo com muita convicção de que esse é o caminho e compensar, portanto, a todos. E outra coisa, e compensar aqueles, os nossos enfermeiros, enfermeiras, os nossos técnicos, os nossos auxiliares, as nossas parteiras, enfim, que é o que prevê o que está lá no PLP aprovado na Câmara e que falta ainda o Senado remeter para a gente a proposta de emenda constitucional que legitima constitucionalmente o piso, né, para uma lei federal ter essa eficácia em estados e municípios. Esse princípio constitucional, ele é fundamental existir e a gente espera também liquidar esse assunto, sei lá, nas próximas 3 semanas, eu acredito. Essa é a sensação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Deputado Adriana, Ventura, enfim. Deputado Mauro, agradecendo a todos. Eu queria só, antes de finalizar, dizer que foi muito importante essa reunião de hoje. Eu acho que foi muito claro a estratégia da frente com a Confederação. Nós tivemos quase 30 deputados federais aqui presentes, o que é um número razoável para o plenário como está aí, o debate desse projeto. Presentes diversos estados, que todos viram. E a preocupação que nós tínhamos era que todos, as Santas Casas, eu falava isso com a Carmen, hospitais, tivessem a consciência do que foi votado aqui no 2564, do nosso posicionamento do veto 22, da situação que nós fizemos com referência ao PL 1417, o trabalho que o Mirox tem feito aqui, o trabalho que a frente tem feito. Eu acho que esse era o cuidado. Nós estávamos há muito tempo sem vir a Brasília e o Vitor falou muito bem. A fala do Vitor quem não é visto não é lembrado. E de fato é isso que ocorre. O Mauro vem, fala, a Carmen vem, fala, a Adriana dá um ponto de vista, vocês viram de esquerda, direita, de centro. O que importa é que todos estavam na mesma sala falando sobre o assunto que é fundamental, que são as Santas Casas Hospitais Filantrópicos. Além disso, talvez a clareza, tanto de um lado quanto de outro, essa mesma clareza que eu tive de conversar com as enfermeiras sobre o PL, e como disse em algum momento, fui mal compreendido pela enfermagem, e eu disse, olha, eu não estou contra nada, eu só quero, no Colégio de Líderes, que diga qual é a fonte. Depois isso saiu do Colégio de Líderes, isso acabou virando um acordo de plenário e foi aqui reafirmado por todos que não votará ou não irá para a sanção o projeto sem a definição das fontes. E é isso que está todo mundo buscando, porque não tem o menor sentido fazer algo diferente. Então, esse era o entendimento da casa, mas é importante isso ficar claro para o país e que todos estamos buscando uma alternativa para o setor. E também para não se misturar os 6,3 bilhões do piso, que é importante, com o dinheiro que já está lá endividado há muito tempo, 2 bi, 10 bi, dinheiro de banco, a confusão que está lá. Então, precisava isso. Porque meu medo, Mauro, num determinado momento, a gente está com 2 bi, as dívidas são enormes, banco está com problema, Caixa Hospital estourando, o BNDES com dificuldade, dívida tributária, sem CND, passa dinheiro com emenda ou não, o município não repassa, o governo do estado não repassa, essa entidade fica batendo na porta, Dora sabe disso. Vai lá na prefeitura, o prefeito briga com a Santa Casa, vai lá todo mundo para o contrato. No início foi porque muitos estados e prefeituras queriam fazer a ampliação de meta em cima do recurso de custeio. Olha, então de fato é muita luta para tanta trabalho que a gente tem feito. Então eu queria agradecer muito, Mirox.